sejam bem-vindos, então, a mais um dos nossos webinars, dessa vez, então, com o tema de design estratégico e inovação. Para quem não me conhece, então, eu sou a Camila, sou gerente de marketing aqui da ScorePlan. E para quem não conhece a ScorePlan, então, a gente é uma startup aqui do Rio Grande do Sul que fornece atualmente o sistema mais completo do mercado para planejamento estratégico e financeiro de empresas. Então, contempla toda a parte de gestão de projetos, planos de ação, indicadores, toda a parte de qualidade e contempla também a parte de design estratégico, como a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês hoje. O pessoal da Múltipla Estratégia, eles criaram um vídeo bem legal aí para introduzir vocês no conceito, né, de design estratégico. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e mostrar esse vídeo rapidinho, bem legal. Em 1970, a NASA enviou a missão Apollo 13 ao espaço, com a intenção de realizar o terceiro pouso tripulado na Lua. A jornada, que em princípio seria apenas mais uma etapa na corrida espacial entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, virou uma odisseia por conta da série de circunstâncias inesperadas, que de tão inusitadas acabou virando o roteiro de Hollywood no filme Apollo 13, do Desastre ao Triunfo, estrelado por Tom Hanks. Sem querer dar spoiler, já aviso que os fatos narrados a seguir apresentam um quadro sinótico de elementos do design estratégico e a conjuntura do design thinking para a resolução de problemas e sustentabilidade nos negócios. Vamos à história. O lançamento foi um sucesso e estava indo tudo muito bem na viagem, até que os tripulantes ouviram um estrondo vindo da parte de trás da nave. O comandante Jim Lovell, interpretado por Tom Hanks, falou então a icônica frase conhecida até hoje. Houston, we have a problem. Ou seja, Houston, tivemos um problema. E que problema? A missão passou de uma exploração lunar a uma luta por sobrevivência. É nesse momento que entra em ação a equipe de terra em Houston para processar os dados, analisar a situação, correndo contra o tempo para corrigir cada um dos problemas e buscar uma solução, utilizando aquilo que os astronautas tinham a bordo. E assim aconteceu. Com todos os dados enviados pela nave em mãos, Houston passou a encontrar soluções, estudando e fazendo testes para validar o que poderia funcionar. Depois, passava as coordenadas para a tripulação, que reproduzia tudo conforme a orientação dos melhores profissionais que a NASA poderia oferecer. E assim foi durante 3 dias, até o momento em que o módulo que carregava os astronautas entrou em órbita terrestre e aterrissou no Oceano Pacífico. A missão da Apollo 13 ficou conhecida como um fracasso bem-sucedido. No mundo business, é o que uma seleta classe de estrategistas chamaria de turnaround. Ah, e o filme que conta essa história faturou 2 Oscars. Então, para quem ainda não assistiu, vale a pena conferir. Agora, com esse pano de fundo em mente, vamos falar sobre consultoria estratégica. Pense na nave como uma empresa. Os tripulantes como todo mundo que trabalha na empresa, de liderança a colaborador. E Houston, um departamento estratégico, interno ou externo, mas que entenda de design estratégico e conheça design thinking. A empresa é lançada ao mercado e vai tudo muito bem, obrigado. Nenhum problema aparente está acontecendo e ela tem tudo para atingir o sucesso de sua missão. Acontece que situações contrárias começam a ocorrer dia após dia, a ponto de já estar comprometendo toda a sua estrutura, financeiro, marketing, vendas, dentre outros, colocando em risco sócios, liderança e colaboradores. Ou seja, toda a tripulação em patrimônio. Parece não haver saída e as probabilidades de reverter o quadro são mínimas. É nesse momento que o design estratégico e toda a sua capacidade de inovação deve entrar em ação, com uma equipe altamente qualificada, padrão NASA, transdisciplinar, que podemos chamar de Houston, assim como no filme. Através de métodos de análises e técnicas inovadoras, será a responsável por projetar, implementar e executar um plano de turnaround com um design de alta performance e alta produtividade.
trazendo de volta o lucro e a rentabilidade, mas acima de tudo, seguir em frente de forma sustentável, graças ao seu novo design. Múltipla estratégia, transformando ideias em bons negócios. In God we trust. E aí, pessoal? Interessante, né? Para a gente continuar, então, essa história e entender melhor sobre o design estratégico, eu convido o Eduardo Rodenbusch, da Múltipla Estratégia, para falar aqui com a gente, dar início, de fato, ao webinar, e para a gente aprender com ele. Eduardo, vou liberar teu microfone. Ok. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aí, pela Scoreplan, obrigado pela Camila, todo o time aí que também fez um apoio com a gente para divulgar o evento, foi muito legal e aumenta cada vez mais o nosso compromisso de entrega, né? E ter esse privilégio aí com esse pessoal que está por aí também, tá nos assistindo, essa audiência, e temos algumas coisas inéditas, né? Então, mas antes de falar algumas coisas inéditas, vou falar um pouquinho assim, da nossa história. A Múltipla Estratégia era uma empresa tradicional em termos de consultoria empresarial. É uma empresa que hoje é uma startup. Ela deu uma pivotada porque eu tive um gap, né? Depois até de um problema pessoal, uma separação, eu vim me recuperando da separação, de um casamento de 18 anos, casamento perfeito. Claro que tinha alguma coisa imperfeita no casamento, essa coisa imperfeita era eu, né? E aí estava tudo indo muito bem, eu acabei me acidentando de moto e fiquei 2 anos e meio para me recuperar. E o que eu vou fazer, né? Vou estudar, né? Porque as pernas estavam quebradas, mas a cabeça não. E foi um período que a gente fez essa imersão no design estratégico e a empresa praticamente ela ficou parada nesse período e foi um turnaround na nossa vida. Por isso, o tema turnaround é tão emblemático para nós, é tão significativo e a nossa intenção é entregar essa ideia, esse conceito para as empresas, para as pessoas, para que também possam ter essa oportunidade de diante de qualquer dificuldade, saber que é possível, com metodologia, com técnica, com perseverança, avançar no seu propósito. Então, bom, minha formação, acho que o pessoal não sei se viu ali, né? Eu tenho formação na área de administração, com MBA em gestão de negócios, de novos negócios. Também tenho bacharelado em Direito e agora estou fazendo filosofia, né? Mas ainda não fiquei rico, né? Tem gente que fala que justamente por isso que eu não fiquei rico ainda, que eu fico só estudando. Então, tenho certeza que nós vamos conseguir entregar para vocês um momento muito importante também da Múltipla Estratégia, que nós estamos passando por esse outro nível, que é o resultado de todo esse estudo desses 3 anos, que empenhou muito tempo, dinheiro, e como a Camila outro dia estava conversando, muitas pizzas, né, Camila? No caso, a nossa gestora de projetos, muito sushis, para que psicologicamente a gente se mantesse de pé. Então, vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Eu não sei se está bom aí o áudio, está tudo certo, Camila? Tá. Aqui para mim está ótimo, mas pessoal, caso tenha algum problema, é só avisar aí no chat. Isso, que para quem não sabe, a gente está localizado em Florianópolis, eu estou aqui no meu home office, a empresa tem um coworking na ACAT, nós somos associados da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, uma das maiores associações de tecnologia do Brasil, e aqui existem problemas de conexão, tá? Então, dizem que em lugares da África é melhor do que Florianópolis, pelo menos a gente tem uma vantagem, né, que as nossas praias são melhores. Então, eu estava meio preocupado, o Zoom não funciona muito bem aqui, mas estamos sendo abençoados, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar para a gente começar. Sem mais delongas, né, como diz na nossa terra aí, né, Camila? O gaúcho diz que fala, não é delongas, fala milongas, né? Mais raiz, o gaúcho mais raiz, eu acredito que até fale mesmo. Sim, bom...
A ilustração justamente com relação ao filme, tá? Com relação aos problemas que eles tiveram nessa situação aí. Eu não sei, o filme é um pouquinho mais antiguinho, mas eu recomendo que vocês assistam o filme. Eu não sei quem assistiu já vai mais ou menos entender, né, essa analogia que a gente fez. E aí vamos, apertem os cintos, vamos decolar. Pronto. Bom, design estratégico é um modelo inovador para uma bem-sucedida estratégia corporativa, certo? Então, ele tem esse compromisso de ser bem-sucedido. Isso é uma situação que coloca os consultores, as empresas, e até já vou indo para a questão da ferramenta da ScorePlan, o propósito de quem desenhou a engenharia de software, que planejou a ferramenta como a ScorePlan, como tantas outras ferramentas, como tantos outros frameworks, eles têm esse propósito de ser bem-sucedido, eles têm que entregar resultado. Então, não tem meio termo, isso para nós é uma commodities, para quem trabalha na área de estratégia. Então, tu não pode ser chamado para um combate, um general ou qualquer coisa nesse sentido, eu faço uma analogia com estratégia militar, imaginando porque que tu vai perder, ou que tu vai ser derrotado. Claro, e essa é uma possibilidade, mas são duas alternativas, ou vencer ou morrer, né? Então, já a partir daí, o design estratégico já tem um compromisso muito alto, muito elevado de entrega. Isso o que acontece? Quem absorve, quem começa a trabalhar com isso, ou quem compra essa ideia, ou quem contrata esse tipo desde da metodologia, os consultores ou a ferramenta, ele já fica, de certa forma, garantido que essas pessoas, as equipes envolvidas com o processo, eles têm como entrega o resultado bem-sucedido. Certo? Então não é um produto que tu vai entregar assim ou não. Não, pode ficar mais ou menos, nós vamos ter, né? Não, ele tem esse propósito, a meta dele, o objetivo dele é esse, certo? Eu não estou conseguindo passar com. Desculpa. Deu. Tá demorando um pouquinho, tá dando um delay, mas tá. Ó, esse cara aí, veja bem, ele em 99 ele falava, né? Já há 15 anos atrás as empresas competem por preço, agora é qualidade, amanhã será por design. Por que ele falou isso aí? Porque o design, as pessoas naquela época imaginavam muito o design como a forma das coisas, o formato, a apresentação. O, o, Hoje, por exemplo, se eu oferecer para vocês aí, né, um Nike, né, um tênis Nike, uma réplica. Hoje as réplicas são idênticas praticamente, com o mesmo tecido, com o mesmo os componentes que o tênis Nike é feito. Você não vai conseguir notar a diferença entre um e outro, concorda? Eu já vi muitas pessoas comprarem réplicas e muitas pessoas compram réplicas e chegam nos amigos e vendem como original, né? Olha só que eu comprei original importado, paguei uma fortuna. E porque as réplicas elas têm, em termos de produto, elas copiam até a origem do produto. Ocorre que o que faz você se eu te disser, não, mas esse é o Nike, esse é a réplica, é tu imaginar que todo o processo, que todas as pessoas envolvidas para aquele produto chegar naquela conclusão final ali, existe um design que proporcionou a qualidade do produto, a garantia do produto, que está por trás do quê? De uma marca. Então, essa marca foi consolidada através de processos e pessoas, certo? Então, automaticamente, por tu entender essa situação, certo? O design ele acaba te proporcionando essa sensação, essa experiência. E aí tu vai optar, obviamente, para o produto que for original, certo? Então, essa preocupação do design, passar para as pessoas justamente que aquela marca, aliada àquele produto, tem um processo extenso de qualidade, de cuidado, né? E, no caso, o design estratégico, ele tem esse tipo de preocupação. Bom, os benefícios do design estratégico, né? Ele define a relação entre o ambiente interno e externo. Isso é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque tu não está só comprometido com os processos internos, os teus RPs, os teus BPMs, enfim, todo o teu fluxo de trabalho, tu ter um bom time
Isso é o importante, certo? Mas tu está comprometido também com os teus fornecedores, com os teus stakeholders, tanto os stakeholders positivos como os negativos. Então, ele tem esse compromisso de trabalhar da mesma maneira com o pessoal que trabalha externamente, montando um ecossistema bastante promissor, certo? Isso também valida a condição do design estratégico ser bem sucedido por conta deste benefício. Então, não é o bastante tu ter um investimento alto, tu ter uma boa empresa, tu ter uma série de fatores que te qualificam como uma boa empresa, se tu não tem esse compromisso com o externo. Vamos lá, eu tenho até um exemplo assim, até surgiu uma coisa muito parecida. O cara, muito tempo atrás, fazer uma consultoria, vamos extrair diamantes, ele tinha um investimento para trabalhar com diamantes lá na África, o rendimento era altíssimo, o valor era altíssimo, enfim. Mas o que acontecia? O compromisso externo ia impactar o ambiente, tinha complicações com o trabalho escravo, uma série de outros fatores que não traziam, mais tarde que eu vou explicar para vocês, não traziam sustentabilidade. Ou seja, a marca que fosse ser apresentada, enfim, não, digamos, não no varejo, mas talvez até numa relação interna, que se trabalhasse, não ia ser vista com bons olhos. Sei lá, bancos, outras empresas, ONGs e tudo mais. Então, isso é o que a gente costuma dizer que seria um negócio fora de design, certo? Porque, como foi colocado agora nesse segundo item, né, ele proporciona sustentabilidade. Resumidamente, o design estratégico ele não tem por fim exatamente a rentabilidade e o lucro, certo? Ele proporciona sustentabilidade. Vou dar outro exemplo para vocês. Por exemplo, no caso, eu já tive clientes, na época que eu fazia consultoria, disse, olha, é o seguinte, nós vamos fazer um investimento, a gente tem tanto para aguentar esse investimento e nós vamos ficar sem faturar em um ano. Mas eu quero manter a estrutura, eu quero manter meus funcionários, eu quero manter tudo que eu tenho. Como é que a gente faz? Design estratégico tem uma resposta disso, certo? Então, ele estabelece hierarquias transdisciplinares. Essa é uma palavra que vocês vão começar a ouvir bastante. Gente, assim, não estou desafiando o conhecimento, a inteligência de vocês, absolutamente. Eu só estou fazendo essas colocações para que pode ser que tenha as pessoas que ainda não conheçam e as pessoas que conhecem abrir esse debate, né? Por quê? A gente já ouviu falar muito sobre multidisciplinaridade. E depois nós temos um outro item que é interdisciplinaridade. E, por último, é transdisciplinaridade. A multidisciplinaridade, ela trata com as disciplinas que eu domino e que a Camila domina. Ou seja, eu domino uma disciplina, a Camila vai ter um momento, um contato com essa disciplina e vai trazer alguma coisa para ela ou que ela leve adiante essa disciplina e vice-versa. A interdisciplinaridade, ela já divide um pouco. Eu domino uma disciplina, essa disciplina acaba se envolvendo com a disciplina da Camila, ou de qualquer um de vocês aí, e aí existe uma troca, uma simbiose, né, de que, por exemplo, nessa disciplina que ela venha aproveitar, vamos supor aí no caso do design estratégico, né, existe uma entrega que vai inserir diretamente numa demanda dela. Agora, a transdisciplinaridade é mais espetacular ainda, porque a transdisciplinaridade ela tem o compromisso de que o que eu sei fazer, do que eu trabalho, eu tenho que entender o que a Camila faz, eu tenho que entender o que ela tem para entregar e fazer sentido do que ela faz, o que ela entrega com as minhas disciplinas, com as minhas capacidades, certo? Então, existe um comprometimento muito mais interessante em termos de lidado, de relacionamento hierárquico. Não só nas questões de cargos e funções, mas na hierarquia também das capacitações disciplinares entre as pessoas. Resumidamente, você pode ser um gerente de TI, certo? Mas tu tem que olhar para o eletricista que vai de repente fazer toda essa conexão para fazer que a tua TI funcione e, de uma certa medida, entender o que ele está fazendo, como ele está fazendo e como aquilo ali vai trazer impacto para ele e vice-versa. Por quê? Porque eu tive já uma empresa de informática e, às vezes, já tive problemas de rede e tal, aquela coisa toda, e a gente não conseguia entender. E o problema era elétrico, gente. Eu não gosto nem de lembrar disso, mas eu perdi um contrato gigante por conta de um problema elétrico. Não passava sinal. E aí,
a gente não entendia que o trabalho do eletricista. E aí, até a gente perceber isso aí, a gente já tinha nos mandado embora, né? Promove a aceitação das expectativas pessoais e profissionais. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, não adianta eu ter uma pessoa no time, ou não adianta essa pessoa, esse colaborador, ele não ter uma perspectiva que o que ele está fazendo atende às suas necessidades pessoais e vice-versa. Então, não adianta. Então, o que o design estratégico propõe como transdisciplinaridade? É aquela velha história. Eu estou nesse emprego por enquanto porque eu quero só fazer um curso e depois eu já vou por outra coisa. Eu estou nessa situação. É só porque eu arranjei por enquanto, etc. e tal. Não, esse tipo de perfil, ele não vai, ele está fora de design, tá? Para que vocês entendam. Então, quanto antes o designer estratégico, ele detecta esse tipo de perfil. Então, ele chama a pessoa, ele vai dizer, olha, vem cá, isso está dentro da tua perspectiva pessoal, profissional. Se não está, amigo, vai, né? Vamos procurar outra coisa, senão vai dar problemas para nós todos, né? Traz melhoria para o trabalho cooperativo. Então, obviamente, se tu tem esses elementos de benefícios, né, o trabalho cooperativo ele acaba tendo uma sinergia, né, uma coisa vai empurrando a outra e acaba acontecendo um mindset muito legal, porque todas as pessoas, quando estão comprometidas, se ela está um pouco para trás, ela vai procurar se atualizar, vai procurar estar junto com o time, vai ficar mais aberta, porque tem essa questão da transdisciplinaridade, né? Então, tem toda essa abordagem que já é algumas coisas, já estou dando umas pinceladas sobre o design thinking, né? Gente, se eu estou muito rápido, Camila, tu que está mediando, tu pode falar aí, né? Porque é que o tempo urge, né? Então, eu quero ver se eu consigo colocar todo o conteúdo para o pessoal aí, né? Tranquilo? Tranquilo, Antônio. A Camila, ela, de vez em quando ela fica em dúvida, de vez em quando é Antônio, de vez em quando é Né? Eduardo, né? Depois que eu falo, eu me lembro. Não, é Né? Eduardo. Mais tranquilo, mas não te preocupa, os dois sou eu mesmo, Os euzinho. dois funcionam. Bom, o design é um diferenciador do conceito de projeto e da inteligência agregada do produto e serviço. O que eu quero dizer com isso? Gente, assim, eu tenho muita coisa hoje que já virou commodities. É, excelência no atendimento, qualidade do produto, isso aí já não é mais diferencial, tá? Isso é commodities, tá? A única coisa ainda que significa como diferencial, gente, é o design. E o design estratégico ele aponta para isso, certo? Então tu percebe quando a pessoa tem um design, que ela tem um formato, que ela tem um formato que o design dela é todo estratégico, desde a parte do atendimento até a entrega do produto. Então isso é um ponto bastante relevante de se trabalhar com design estratégico. Eu estou falando isso porque as pessoas, se vocês pesquisarem aí na internet, tem muito material, tem muito conteúdo sobre design estratégico. Às vezes é repetitivo, é muito colocado e tal, mas qual é o problema do design estratégico? Se é que a gente pode chamar isso de problema, é mostrar ele na prática, como funcionam as coisas, certo? Então, agora mais adiante eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar esse de forma praticamente assim inédita, porque daí já está vindo daqui a pouco o resultado dessa pesquisa de 3 anos quase, né? Então, vamos lá. Opa, aí, agora, será que eu pulei? Não. Fernanda está na retaguarda, me avisa, Fernanda. Fernanda é a nossa gestora de design. Deixa eu falar uma coisa importante. O pessoal da estratégia, e a Camila pode saber disso, e o pessoal, se der alguém de projetos aí, eu quero dar meus parabéns aí, minhas congratulações, Natal está chegando, né? Gente, a coisa muito legal é quando o pessoal da estratégia tem um pessoal de projetos que consegue entender o idioma da estratégia e vice-versa. Quando tu tem um estrategista que tu não consegue passar aquela demanda, aquela comunicação para o pessoal de projetos, é complicado. Dá até discussão, dá até briga, né? Então, e nós temos o privilégio, cumprimentando já a Fernanda, isso é complicado, porque daí ela vai já querer um sushi daqueles de barca de sai quase R$ 300, né?
ela faz um trabalho excelente com relação a lidar com a parte de estratégia, né? Então, gente, procurem sempre ter um pessoal de projetos. Engraçado que no início da minha carreira, cara, eles não valorizavam os pessoal de projetos. Eu dizia, olha, vamos olhar para esse. Aí ficava aquele estagiário com as planilhazinhas na mão, para cima e para baixo e tal. O cara, tá precisando de alguma coisa? O cara disse, pô, cara, tem que pagar uma conta no banco lá, cara, vai, sabe? O café acabou, viu? Então, como eu sou da old school, eu digo, gente, esse pessoal aí que vai sustentar, porque o pessoal de projetos é que faz a estratégia acontecer, tá? Basicamente é isso. Vamos lá. Design é potência, certo? E antes de potência, nós não podemos esquecer de uma outra palavrinha que se chama dinâmica. Então, qual é o pseudo problema do design estratégico? Eu não conseguia achar ou detectar a dinâmica e a potência do design estratégico. Muito se falava, eu não sei se alguém viu o nosso post, né? Eu já, como é que é? Eu já vi, do Zeca nunca vi nem comi os sós falar. Já deu para ver que eu não sou fã do Zeca Pagodinho, né? Então, o pessoal fala e tal, aborda os assuntos, muito legal, pá. Tá, mas e aí? Como é que faz? Como é que segue a coisa, fazendo a coisa acontecer, né? Hands-on, né? Então, não falam sobre isso. E aí, depois de 3 anos, nós descobrimos a dinâmica e a potência do design estratégico, que ele está dividido em 4 elementos de potência, tá? Que a gente chamou essa potência, essa é a dinâmica e a potência, principalmente, que é NOS. Então, gente, assim, ó, de primeira mão, para esses participantes, certo? Vocês provavelmente vão ouvir falar bastante disso. Fico imaginando agora, brincadeiras à parte, né? Mas o Steve Jobs, o Zuckerberg, o Bill Gates, pô, tava lá participando com aquele cara lá. Porque o pessoal não fala sobre a potência e aí fica difícil tu implementar o design estratégico. Então ele é dividido em 4 potências, tá? Então todo o design, para ele ser bem sucedido, certo? Ele precisa estar distribuído em 4 potências específicas, que são o movimento, a força, a velocidade e a resistência. Ou seja, se aquele design ele tem um bom movimento, ele obviamente ele vai em direção a alguma força. Esta força ela vai gerar uma velocidade e tudo isso vai entregar algo de resistência. Gente, eu estou falando isso aí para tudo na vida, certo? Pode colocar esse design estratégico para tudo na vida. Por quê? Se tu não te movimentar, já era, né? Não vai numa academia, que nem outro dia estava conversando com a Camila, ela fez esse comentário. Uma água parada, ela apodrece, né? E aí, o que acontece, né? Dentro dessa unidade de potência, tem essa dinâmica. Por quê? Porque se tu vai fazer um movimento, quais as expectativas que esse movimento vai te gerar? 2, para onde ele vai te deslocar? 3, que constância eu preciso ter nessa expectativa, nesse deslocamento, e quais coisas nesse movimento eu preciso manter o equilíbrio, certo? Então, assim, pela primeira vez, vocês podem pesquisar, ou tomara que encontrem alguma coisa. Inclusive, esses estudos foram baseados em artigos acadêmicos e recentemente eu comecei a ter um pouco mais de atenção do Rick Nietzsche, Nietzsche, né? Só que é Nietzsche com C gaúcho, Tchê, assim, né? Engraçado que e o Rick é com Q-U-I. Recentemente eu comecei a ter mais uma atenção, porque ele simplesmente é um cara que ele tem 114 prêmios internacionais de design estratégico. Eu espero que eu consiga algum com esse aqui, né? Então, imagina, um cara desse aí, tu conseguir uma audiência dele, tem que, né, é complicado, né? Então,
Aqui é a mesma coisa, gente, a força, né? Se tu tem uma unidade de potência dentro desse design, tu tem que ver que força que ele tem, porque esta força, ela vai gerar uma atividade, essa atividade, ela precisa ter uma propulsão, consequentemente, essa propulsão vai te levar a uma tarefa, e essa tarefa vai ter uma quantidade de volume. Pronto, nós já temos o movimento, nós já temos a força. Agora, que velocidade que nós temos, tá? Esta velocidade, por quê? Por que que ela é variável? Porque às vezes tu precisa ir muito rápido, às vezes tu precisa ir mais devagar, às vezes tu precisa ter uma velocidade média, certo? E mais, tu tem que essa velocidade, justamente por conta dessas variáveis, tu tem que ter controle sobre ela, né? E ela vai te entregar também a um quadrante, tu vai chegar em algum lugar, algum quadrante específico, certo? E esse quadrante vai te dar a direção para alguma coisa, tá bom? E a última etapa é a resistência. Para essas coisas se manterem, o movimento, a força, a velocidade, tu precisa, no final, manter o quê? A resistência. Como é que tu vai manter a resistência? Tu vai ter que ter uma meta, cuidar dessa meta. E essa meta, tu vai ter que medir o clima que essa meta está gerando no teu time, no teu financeiro, nos teus projetos, né? Qual a temperatura que isso está. Ou seja, ele tem que ser uma temperatura agradável, né? E, consequentemente, vai te gerar um objetivo, certo? E esse objetivo, tu tem que também medir a pressão desse objetivo. Então, por exemplo, vamos lá, o Elon Musk, né? Qual é o objetivo dele? Povoar Marte, né? Será que um cara desse ele sofre alguma pressão? Ou será que ele pressiona bastante os seus designers para isso, o seu pessoal de projeto? A gente não sabe, tá entendendo? Eu sei que o Bitcoins aí ele anda pressionando bastante, influenciando bastante. Mas, então, são esses elementos básicos para que tenha a potência do design, da forma do design, e para que ele apresente esta dinâmica, certo? Agora, nós vamos lá. E o que que acontece? Tchan, 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 tchan. A múltipla estratégia estava dando um exemplo para vocês, prototipando o NOS na ferramenta ScorePlan. Gente, assim, ó, sem demagogia, sem fazer muito floreio, jogar confete, eu sou um entusiasta da ferramenta. Para você ter uma ideia, eu sou da old school. Tudo que nós fazíamos era planilhas, era um horror, né? O Mr. Excel, ele não era um cara muito flexível, era um cara sisudo, é um cara de vez em quando as coisas cruzavam, era um cara mal educado, né? Porque a gente não conseguia às vezes fazer direito à planilha e tal, e não conseguia obedecer o que a gente queria, a gente por conta de montar, e hoje as pessoas, a gente tem o privilégio de ter essa ferramenta que oferece essa envergadura aí de poder colocar os inputs de todo um empreendimento dentro dessa plataforma, certo? Então, olha só, onde é que a gente achou? Gente, eu já estou falando, porque depois eu não vou me deter com relação ao design thinking, até porque não é a minha expertise exatamente design thinking, só vou colocar algumas ponderações, mas isso tudo que eu já estou falando já tem muitos elementos do design thinking, tá? Então, isso aí, essa ferramenta, o design estratégico já está aí prototipado, então ele está em fase de teste, e onde é que nós achamos o módulo para prototipar? Lá nos projetos. Então, se vocês observarem ali, tem o design estratégico como programa, né? E tem o projeto de movimento, o projeto de força, o projeto de resistência, o projeto de velocidade, e o que anda junto com isso aí é a análise de negócio, que no caso da múltipla estratégia, a gente faz a análise de negócio baseado no guia Babok. Ou seja, é mais um elemento, é mais uma ferramenta, é mais um framework que conseguimos prototipar aí na ScorePlan, né, para poder fazer fazer com que com esses elementos de potência entreguem resultado no design estratégico de qualquer negócio, de qualquer tentativa de empreendimento, certo? Então, olha só que legal. Lembra que eu falei para vocês ali no quadrinho, ó, então está aqui, ó, o projeto
Isso aqui tu pode mudar a nomenclatura, só que tu tem que entender que é movimento, mas tu pode colocar ali o nome de um produto, uma intenção ou qualquer coisa. É que aqui tá básico só para que a gente seja mais didático, né? Então, o movimento, ele entrega aqui 4 fases, como foi falado ali no NOS, né? 4 fases específicas: as expectativas, o deslocamento, a constante e o equilíbrio. Então, olha só que interessante como a Scoreplan ela organiza a coisa. Olha como está completamente dentro de um design promissor, né? Por quê? Porque tu consegue entender que tu tem um movimento e ele passa por essas 3 fases e a partir disso, os inputs que tu coloca de informação permite que tu e toda a tua equipe entendam que movimento, né, que movimento é esse, quais são as expectativas dele e o deslocamento. Agora vem a fase que é um pouquinho, eu não sei se vocês vão enxergar, mas posso até tentar abrir a ferramenta aqui, o Scoreplan, mas só para que vocês tenham uma ideia. Opa. Ó, aqui, nossa, tá difícil mesmo. O problema não é ler, o problema é as pessoas leem aqui, mas, bom, enfim, o movimento, se vocês observarem aqui dentro, eles estão, a dinâmica de cada movimento, que são as ações, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a primeira dinâmica do movimento, a ação se chama força. Então, assim, ó, quais as ações? Aí, claro, aí já vai para um checklist dentro da ação. Gente, eu estou entrando um pouquinho dentro da ferramenta. Para quem não conhece, a Camila está aí. Eles têm um pessoal excelente para fazer demonstração, né? Tranquilo, tá? A gente também fica no apoio, caso necessitar, porque a gente também vende a Scoreplan, né? Inclusive, a gente vende com preço mais barato que eles, tá? Brincadeira. Estou brincando. Mas, assim, e aí eles podem explicar melhor para a gente não derivar muito do foco. Mas para que vocês entendam, sabe, quando tu te deparar com uma ferramenta que ela atende essa parte do design estratégico, tu está diante do quê? Tu está diante da potência e da dinâmica, certo? Porque a potência, vamos lá, vamos falar uma definição mais genérica, a potência transforma, a potência ela tende a passar de fase, evolui, e é tudo que a ferramenta Scoreplan propõe. E eu estou falando só de projetos, tá? Só de projetos. Então, ali em seguida, depois da força, tá? Tem as atividades. Olha só que legal, tá vendo aqui? Eu vou, movimento, pá, tá aqui toda as potências, a potência, né, que é movimento, e aí aqui está as expectativas, né, que é a fase do projeto relativa ao projeto movimento, que você pode botar qualquer nome, mas você tem que entender que tu tem que ir de encontro a algo que tem que ser mexido ou movimentado, tá? E aqui está as ações, certo? Então, você tem que ter ações que representam a força dessas expectativas. Você tem que ter atividades que representam as expectativas. Você tem que ter propulsão que representam a expectativa. Você tem que ter tarefas que representam a expectativa. Você tem que ter volume para que represente a expectativa. Então, vamos lá, vamos imaginar assim no início da Scoreplan, certo? Aí o João Paulo Coleone, cuidado para não trocarem esse nome, hein? Muito cuidado, hein? O João Paulo, ele tinha uma expectativa de fazer esse troço acontecer, certo? Aí ele pensou assim na expectativa, tá, mas para um pouquinho, eu preciso me movimentar, né? E esse movimento, né, ele vai gerar expectativa, eu vou precisar de força, certo? E eu tive muito tempo preocupado, o que vinha primeiro, o movimento ou a força? O movimento ou a força? Aí eu estava perguntando para mim mesmo o que vinha primeiro, o ovo ou a galinha? Então, quer dizer, eu já tinha a resposta, porque, por exemplo, tu não precisa exatamente de força para te movimentar, tu já nasce se movimentando, né? Tu não precisa exatamente de força para receber a luz do sol, certo? Basta, né? O movimento do sol, ele está se movimentando, ou seja, a questão do movimento, ele já é uma coisa intrínseca no design do universo, né? A Terra, ela gira, obviamente ela não tem um combustível para que ela gire, certo?
Então, aí eu cheguei na conclusão que realmente no movimento ele vem antes da força, certo? Então, e aqui foi o resto das coisas, ó. Então, deslocamento, né? Que aí tem, dentro do deslocamento, tem ações como volume, variável, controle e tal, que ela é colocado de forma de sugestão. Assim como tem lá na Score Plan, que vocês vão ver que a ferramenta é completamente intuitiva, certo? Sugestão de como tu vai preencher, como tu vai colocar os inputs. Aqui também a ideia de usar a nossa ferramenta, o nosso framework dentro de um outro para que dê esse tipo de sugestão. Beleza? Vamos lá, então. Bom, quem é o amigão do design estratégico? É a análise de negócios. Gente, a análise de negócios, ela era na minha, né, no old school lá e tal, ela é muito voltada à parte de TI, a parte de compor um sistema e tal. O cara vinha que tinha um negócio, aí ficava. Hoje, não. Hoje, principalmente, uma empresa como a Múltipla Estratégia, eles pegaram a ideia da análise de negócios para que trouxesse justamente para um ambiente business, certo? Então pegaram a ideia, a mesma coisa que aconteceu com o design estratégico, ou com o design em si, ou depois, posteriormente, o design estratégico, certo? Que o pessoal pegou a ideia, a visão gráfica, os objetos, e olharam para aquilo ali. Não, para um pouquinho, cara. Esse sinal é muito legal, esse objeto é muito bacana. E se eu pegar essa ideia que o cara concebeu esse objeto e fez essa logomarca, e se eu pensar nessa ideia em processos, e se eu pensar nessa ideia em pessoas, e começou a implementar o design estratégico. A mesma coisa a gente fez com análise de negócios, né? Então, isso também é dentro de um conceito de inovação, muito embora nós nos baseamos no Guia Babok. O Guia Babok, para quem não sabe, é um guia de analista de negócios que é reconhecido no mundo inteiro. Nós tínhamos esse ano passado para fazer uma prova, que é uma prova que eles fazem no Brasil uma vez por ano, mas em função da pandemia não tivemos condições de fazer essa análise, a prova para ser credenciado. Ou seja, tendo esse credenciamento, o IBA, ele é o instituto, né, o Instituto Internacional, tu pode fazer análise de negócio em qualquer lugar do mundo, né? Então, é como se, por exemplo, um tecnólogo aqui no Brasil pudesse exercer trabalho na Europa, porque, por exemplo, o meu diploma não é reconhecido na Europa, não é reconhecido nos Estados Unidos. No caso, sendo feito essa aprovação, esse credenciamento, tu consegue trabalhar para as empresas lá fora, Vale do Silício, essas coisas todas, tá? Então, o que é análise de negócio? É o conjunto de atividades e técnicas utilizadas para servir como ligação entre as partes interessadas, no intuito de compreender a estrutura, políticas, operações da organização e para recomendar soluções que permitam que a organização alcance suas metas. Bom, veja bem, não sei se foi feita uma análise de negócio, provavelmente, se não foi feito, deve ter sido feito de uma forma quase que instantânea, empírica, orgânica, aí, com relação ao Score Plan, mas a ferramenta ela atendeu bem essa chamada, esse conceito, né? Essa definição, certo? Porque ela se preocupa com a ligação entre as partes interessadas, em compreender a estrutura, a política das operações da organização, porque senão ela não tinha como ter essa identificação, e mais do que isso, ela se adaptar a tudo, qualquer tipo de impedimento, de trabalho, de desafio, certo? Então, é uma definição básica da análise de negócios. Aí vem mais umas vantagens mais específicas do design estratégico, né? Que ele propõe esses componentes com funcionalidades, né, para atrair as boas relações, ele proporciona um bem-estar, um positivismo na tomada de decisão, porque tu tem a sensação que aquela tua decisão, pô, cara, essa decisão tá certa. Mas como é que tu tem certeza disso? Então, tá aqui, ó, tá tudo lá na Score Plan. Então, apresenta vantagens competitivas, né? Tu passa a ter uma vantagem competitiva com relação aos teus concorrentes extraordinária, porque aumenta a quantidade da tua produtividade, aumenta a tua performance, porque as tuas decisões começam a ser muito mais rápidas, tu começa a ter uma velocidade com relação às coisas, com relação à entrega, enfim, e a chegar a resultado. Eu costumo dizer assim, o resultado é importante em qualquer situação, mesmo que aquele resultado seja ruim, é importante que tu tenha essa entrega, porque daí tu já vai saber o que tu vai fazer com ele, ou se tu vai abortar, ou se tu vai
fazer uma outra modelagem, enfim, né? E outra coisa interessante que ele protege, né? O design estratégico ele protege os investimentos, o empreendimento, porque veja bem, lá na ScorePlus tem lá a gestão orçamentária, tem a gestão de risco, né? E aí tu vai tentar colocar o que está presente hoje, colocar num formato que tenha praticamente aquelas 4 potências que eu falei para vocês, né? Que esse formato ele propõe um movimento, ele propõe a força, ele propõe uma velocidade e ele propõe uma resistência, ou seja, tudo a ver com o futuro dos negócios. Ó, agora ficou gigante, porque eu consegui prototipar toda a análise de negócio dentro do projeto, gente. Foi uma coisa muito, muito, muito legal, certo? Então, eu já mostrei ali com relação ao... Mas, agora é só para vocês terem uma ideia, né? Vamos ver se... Ó, rapidamente aqui. Como é que está nosso tempo aí, Camila? Tu que manda, né, também aí. Temos mais alguns minutinhos aí. Então vou ter que acelerar. Mas quanto seriam os minutinhos, assim? Mais uns 5 minutinhos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá, então, bom, é a mesma dinâmica, tá, gente? É a mesma dinâmica, certo? Da apresentação ali, tá? Vou voltar para cá. Bom, aqui o Bill Brin, ele é um cara também que foi um dos primeiros, não, ele já pegou assim, a ideia de design estratégico um pouquinho mais evoluída, tá? Então, a pessoa que começa, começa a falar sobre o design thinking aí, né? A pessoa pensar estrategicamente, o pensamento estratégico é importante, certo? Pelo conjunto da situação do design. Inovação, o que nós podemos falar sobre inovação, certo? Olha só que interessante, Camila. Nosso trabalho está garantido, né? Uma empresa que tem apenas duas funções essenciais, marketing e inovação. Não sei o que estou falando isso, é o Philip Kotler, né? Então, porque uma das coisas está associada à outra, certo? Então, hoje a inovação é marketing também, certo? E o marketing ele se encarrega de pegar a inovação e trazer aquilo ali como uma proposta de valor, certo? Então, é um romance duradouro aí, o marketing e a inovação. É uma pena que a gente ainda não tem essa cultura totalmente enraizada dentro das empresas, né? Porque a gente sempre vê Exatamente. que bateu uma crise, teve algum problema, primeiras áreas, né, que são cortadas dentro da empresa, em que a gente tem orçamento limitado, é o marketing. Então, o É pessoal verdade. ainda tem essa dificuldade de entender isso que você trouxe, né? É porque lida com uma situação de desejo, né? Então, tu tem que, de certa maneira, no mínimo, manter as pessoas com uma autoestima, com vontade de consumir, com vontade de conhecer, né? Aqui eu recomendo para vocês o Manual de Oslo, né? Eles são, assim, referências com relação à questão da inovação também, né? No sentido de que a inovação, ela sempre melhora a competitividade do negócio. Eu vou ter que acelerar um pouquinho. Bom, gente, assim, ó, aí alguém pode me perguntar aí, tá, mas e o planejamento estratégico? Tem vários. Aí o Peter Drucker, né, a única forma de converter mudança, eu acho que eu estou na inovação ainda. A única forma de converter mudança em oportunidade é inovação, certo? Ó, pulei para planejamento estratégico. Mas eu já vou falar rapidamente de planejamento estratégico. Gente, tá, mas e aí? Onde é que fica o planejamento estratégico nessa situação toda? O planejamento estratégico, ele vai entregar coisas como missão, valores, né? Vai ter o plano, ele é mais rígido, certo? O que o design estratégico ele vai propor, certo? Acho melhor tu...
o que ele vai propor? Ele vai propor que, conforme a PE, conforme o planejamento for entregue, ele vai propor entender esse design e melhorar e trazer ele como uma forma de potência e uma forma dinâmica, certo? Então, ele claro, ele pode, em um dado momento, o cara pode chegar e perguntar assim, tá, mas vê se a forma da minha missão tá boa, vê se os meus valores, a forma do meu valor tá bom, vê se esse meu design tá bom, né? Então, se vê se a visão que eu tenho, a forma, o design da minha visão está legal. Ele pode recorrer ao designer estrategista para isso. Claro, pode recorrer. Mas o design estratégico, ele pega o planejamento estratégico, certo? E faz com que ele tenha essa dinâmica de entregar essa potência e a dinâmica de fazer com que o planejamento estratégico entregue uma forma realmente competitiva. Por quê? Porque o planejamento estratégico, desde que começou lá no início, ele acaba ficando assim nos cantos das gavetas, né? Aqui está explicando um pouquinho mais sobre a questão da estratégia, né? Depois, eu não estou conseguindo mudar. Design Thinker, tá? Vamos lá. Rapidamente, então, eu vou só colocar o que o Design Thinking ele está preocupado com o quê? Basicamente preocupado com o produto e com o cliente, certo? Com pessoas. O que acontece? Design Thinking, ele virou um hype, né? Virou uma moda às vezes, mas não é para todo mundo, e às vezes aquela estrutura, aquele empreendimento não está pronto para fazer o design thinking. Por quê? Porque ele precisa passar antes por um design estratégico para entender se aquela empresa, aquele empreendimento, ele tem qual o posicionamento, porque o design thinking ele vai precisar de dados, ele vai precisar de coisas para ser imputado, para começar a desenvolver o design thinking. Então eu tenho que entender se aquele empreendimento, se aquele negócio, qual é a política empresarial, qual é a política organizacional, qual é o posicionamento dessas coisas que o design thinking, se ele não tiver esse tipo de coisa, ele não serve para nada, ele vai servir um monte de rabisco e um monte de post-it na parede, tá entendendo? Então, por isso que umas coisas não ficam dissociadas da outra. Então, para que vocês entendam, o design thinking, ele tem a proposta direta já com o protótipo, né? com a ideia de conceber um produto inovador para que entregue para uma camada, para uma população, para um consumidor, para uma persona, mas antes, se ele não tiver essas condições, porque ele não é propriamente estratégico, o design thinking, ele proporciona mais um horizonte mais tático e operacional, porque ele é manuseado, e se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que em dado momento eles começam a procurar um monte de coisas para poder fazer com que a cápsula volte no planeta Terra, e é uma passagem bem interessante com relação ao design thinking. Isso é o que, né, vamos conjugar esse verbo, né? A ideia é para que pensamos nisso como um verbo, não só como um conceito, como uma coisa bonita de ser apresentado. Vamos pensar assim, né? Bom, o estudo de caso da Philips. Eu tive ainda o privilégio de, quando estava trabalhando na Philips, eu passei por esse estágio, certo? A Philips passou por um processo muito complicado, certo? Ela teve um prejuízo de 3 bilhões de dólares, ela estava demitindo 55 mil funcionários, fechando 100 fábricas no mundo inteiro. Chamaram um designer. Ninguém acreditava que... Eles depois tentaram uma série de coisas, tá? Eu já estou falando em turnaround agora, né? Eles tentaram uma série de coisas e nada dava certo, nada dava certo. E aí o que aconteceu? Chamaram um designer. Tá, vamos chamar um cara aí, tem um cara, um designer aí que ele vai resolver para nós. Se não resolver, para fazer o quê? Não tinha mais nenhuma opção. Chamaram o cara, eu não lembro o nome dele agora, eu tenho que abrir aqui. Mas o que ele fez? Ele trabalhou por 10 anos na empresa e aí ele mudou o posicionamento da empresa. Lembra que eu falei para vocês que design estratégico é posicionamento? Qual é o posicionamento da empresa? Ele começou a conceber produtos mais fáceis, com acesso financeiro melhor para uma população menor. Então, foi um cara que investiu muito nos televisores de 14 polegadas. Quem é da old school, para não dizer velho, né? Sabe muito bem que a televisor de 14 polegadas virou uma febre. Todo mundo queria ter um televisorzinho pequeno. E é fácil de funcionar, a funcionalidade dele, então ele mudou esse posicionamento e uma série de elementos por conta do designer.
né? Começando com o design de produtos, mudou a mentalidade das pessoas que trabalhavam na Philips. A Philips estava numa situação muito altiva, muito, não, olha, nós somos assim, e estava devendo, estava se dando mal. Bom, ao final de 10 anos, a empresa estava com um superávit, agora não me lembro quanto, e ela, como ela estava desvalorizada, ela fechou o ano com, se eu não me engano, com 6 bilhões de dólares. Ele simplesmente salvou a Philips por conta do design estratégico, certo? A literatura, opa, já estamos quase. Ó, um livro brasileiro aqui, um livro que ele é legal, tá? O que os caras falam é o design estratégico, porque não tem muita literatura nossa para isso, tá? Esse é um livro legal, inclusive está na nossa biblioteca, né? Quem quiser comprar pode já, ali mesmo tem o link, né? Na própria apresentação, acho que é isso, né, Fernando? E o manual de Oslo, ele é gratuito, vocês podem acessar aí na internet e tal, né? Então, vale a pena dar uma lida, ele é bastante técnico e tal. O Dilema da Inovação é indispensável. Gente, esse livro influenciou nada mais, nada menos do que Steve Jobs, como é que é o nome do cara da Netflix? Bom, o primeiro cara que leu o livro e enlouqueceu foi o cofundador da Intel. Então, pensem se o livro é bom, né? Aí o cara da Intel leu e todo mundo começou. Então, ele influencia muitas pessoas até hoje no mundo que lidam com inovação e tal. E esse livro também de como avaliar a sua vida, que inclusive é um cara extraordinário. Não sei se o pessoal conhece, é o Clayton Christensen. Clayton, né? Clayton Christensen, tá aqui o nome dele. Então, o que acontece? Esse cara tem uma história de vida muito doida, o cara, sabe, pensa um gente boa. Aí o que aconteceu? Ele estava lutando contra um câncer há 10 anos, uma coisa completamente fora de design, né? E aí ele faleceu aos 67 anos, mas deixou um legado incrível. Inclusive, para fechar, uma das frases dele aqui, né? Eu entendi que, embora muitos de nós não conseguimos medir vidas por estatísticas resumidas como números, prêmios ou dólares acumulados em um banco, as únicas métricas que realmente importam na minha vida são indivíduos a quem eu pude ajudar um por um e tornarem-se pessoas melhores. Quando tiver a minha entrevista com Deus, nossa conversa se concentrará nos indivíduos cuja autoestima eu fui capaz de fortalecer, cuja fé eu fui capaz de reforçar e cujo desconforto eu fui capaz de amenizar em fazer um fazedor do bem, independentemente de que títulos eu tinha. Essas são as métricas que importam para medir a minha vida. Ou seja, gente, o melhor de tudo, eu como estou na filosofia, estou patinando, faz tempo que eu não estou, gente, é pior que medicina, hein? A tal da endomia, né? A questão de tu sentir a realização, e hoje as pessoas, se buscarem isso, vão entender que é isso que vale o teu legado, tu influenciar pessoas positivamente, fazer com que aquele indivíduo, eu tenho, modéstia à parte, eu tenho uma capacidade de treinar pessoas extraordinariamente. Falei na Fernanda, a formação dela, ela é professora de educação física, é personal training, e foi e até hoje a melhor gestora de projetos que eu já tive, certo? Treinando ela do zero. Então, gente, isso é importante. Pessoas, investir em pessoas, que é o melhor que a gente pode aproveitar e levar para o nosso legado e conviver na nossa vida, né?